Bom dia a todos que estão nos acompanhando ao vivo e aos que vão depois assistir essa gravação. Quero inicialmente agradecer ao Cristiano e todas as profissionais da FUNPRESP que se dispuseram a fazer essa apresentação para servidores das agências, para uma prestação de contas e para tirar dúvidas. A UNAREG ressalta que é muito importante que nós acompanhemos o dia a dia da FUNPRESP. Afinal de contas, se trata do nosso futuro e nosso patrimônio da nossa família. Então, é importante que conheçamos como a fundação funciona, quais são os canais de atendimento, de dúvidas e os canais de deliberação. Inclusive, quero lembrar que teremos eleições para o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da FUNPRESP esse ano, então é importante a participação de todos. Temos 3 chapas registradas, então devemos conhecer essas chapas, os colegas que as compõem, as propostas, para que possamos ter uma melhor visão do que está acontecendo com a nossa aposentadoria. Temos aqui a presença do nosso colega Tiago Ferran, que é da ANAC, atualmente faz parte do Conselho Deliberativo, e o mandato dele está terminando agora, fez um ótimo trabalho aí durante 2 gestões, e agora e tem muito a nos ajudar, né? Falar da sua experiência de como funciona a fundação aí. Agradeço mais uma vez aí a participação de todos e passo a palavra para o Tiago, para que ele fale um pouco sobre como é participar do Conselho Deliberativo da Fundação. Bom dia a todos, né? Primeiro eu queria agradecer pelos elogios, né, que o Elson me fez. Eu acho que eu não sou merecedor desses elogios todos, mas enfim, a gente tenta fazer o que é melhor, né? Como ele disse, estou terminando meu mandato, né? Eu decidi não sair para uma nova eleição para dar espaço, né, para mais pessoas também, né? Eu fui reeleito, né? Fui o segundo conselheiro reeleito, né? O primeiro foi o Pulino. Primeiro ele tinha um mandato de 2 anos, depois foi um mandato de 4. Aí depois, na outra eleição, a nossa chapa conseguiu, né? Era um mandato de 4 para mais outro de 4 também. Assim, foi uma experiência muito gratificante, né? Estar no conselho esses 8 anos. Eu cresci bastante, tanto como servidor, como homem, como ser humano. Você aprende muito. A interagir, a realmente ver o que é importante, né? A negociar, a saber quando você tem que ceder para conseguir, às vezes, um bem maior, né? E assim, eu aconselho muito, né? Quem realmente, assim, agora já acabaram os prazos, mas para as próximas, os nossos colegas que quiserem se candidatar, eu aconselho muito, assim, é um processo bem desgastante a eleição, até por isso foi um dos motivos que eu também não quis participar dessa agora, porque, enfim, minha vida agora está precisando fazer focar em outras coisas agora. Mas se você tiver disposto, enfim, tiver com coragem, como eu vou dizer, com bastante força de vontade mesmo, é um processo bem, sim, que vale a pena. Vale a pena. Mesmo que você não ganhe, como é que eu vou dizer? É bem amadurecedor participar de uma eleição. É isso. Obrigado, gente. Bom dia, pessoal. Eu queria, em primeiro lugar, Elson, em teu nome, agradecer à UNAREG por estar disponibilizando esse espaço. Como você falou, é muito importante, né, que o servidor que é participante da FUNPRESP acompanhe o que está acontecendo aqui no dia a dia, né, e também aqueles que ainda não são, que possam conhecer e tomar aí a sua decisão de se juntar a nós, se fizer sentido para você e para a sua família. Obrigado mesmo por esse espaço. Lembrando que a gravação vai ficar disponível também depois para a UNAREG compartilhar aí com quem não pôde estar ao vivo aqui com a gente. Queria saudar também aqui o nosso conselheiro, Tiago, agradecer muito, Tiago, a tua presença aqui hoje e fazer eco aí as palavras do Elson, né? 8 anos, dos 10 anos de FUNPRESP, você está aqui há 8, então
você tem uma participação muito grande na construção dessa entidade, né? E mais particularmente nesse 1 ano e meio que estou aqui, que a gente pôde trabalhar no dia a dia juntos. Sou testemunha aí da diligência e comprometimento com que você sempre levou o seu trabalho aqui e tem participado de forma muito atuante, contribuindo muito com as decisões que são tomadas nessa que é a nossa maior instância de decisão, que é o Conselho Deliberativo, né? Cumprimentar cada um de vocês que participa com a gente aqui hoje, servidores, servidoras das agências reguladoras, obrigado. Reforçar que vocês podem ir mandando as suas perguntas aí no chat enquanto eu estiver fazendo a apresentação. E ao final a gente vai responder todas elas, assim como vamos abrir também o microfone para quem quiser fazer a pergunta verbalmente, tá? E por fim, agradecer aqui ao time da FUNPRESP, estou aqui acompanhado da Sandy, da Bruna, do Matheus, da Joyce, e já colocar o nosso time à disposição de vocês também, tanto aqui nesse debate. Eu costumo dizer que as perguntas fáceis eu respondo, as difíceis eles me ajudam aqui a responder, mas para além do que for debatido hoje aqui, no final a gente vai deixar os nossos canais de comunicação. Quem quiser ter uma conversa individual para discutir alguma situação particular específica, fique à vontade, o nosso time está aqui para atendê-los. Vou compartilhar a tela aqui para passar uma apresentação, tá? E como eu falei, ao final a gente vai ter espaço aí para responder as perguntas de vocês. Bom, começando com aqui uma apresentação minha, não quero gastar muito tempo com isso, só reforçar que eu ingressei na administração pública, na carreira de EPPGG, num concurso em 2005, portanto, eu estava ainda na regra antiga, né? Aquela regra que dava direito à aposentadoria pela média de todos os seus salários ao longo da vida funcional, mas em 2017, na segunda das 4 janelas de migração que já houve até hoje, eu optei por migrar, por vir para a FUNPRESP, então já estou completando 5 anos aqui como, 6 anos, né, perdão, como participante da FUNPRESP, e estou desde janeiro de 2022 como diretor-presidente num mandato que vai até novembro agora deste ano, tá? E da mesma forma como nós construímos aí a nossa carreira ao longo de muitos anos na administração, a FUNPRESP também é fruto de uma construção que já remonta a 20 anos atrás, né? A criação da FUNPRESP foi prevista lá na Emenda Constitucional 41, em 2003, no primeiro ano do primeiro mandato do presidente Lula. Isso foi se efetivar 10 anos depois, em 2013, quando nós começamos a operar, e foi justamente a partir desse momento que muda a regra, né? Quem ingressou no Poder Executivo a partir de 4 de fevereiro de 2013, que é o início do plano Exec-Prev da FUNPRESP, justamente está sujeito à nova regra, em que se aposentará recebendo do regime próprio o teto do INSS no máximo, né? Hoje R$ 7.507, e por isso precisa, para ter uma renda maior na aposentadoria, fazer aqui a sua previdência complementar junto à FUNPRESP. Portanto, é uma trajetória que já completa 10 anos, celebramos agora, em fevereiro desse ano, e somos muito orgulhosos com os números que nós alcançamos, né? Já somos mais de 105 mil participantes ativos, distribuídos aí nos 3 órgãos do Poder Legislativo, né, Câmara, Senado e TCU, e em 184 órgãos do Poder Executivo, que têm seus servidores patrocinados aqui na FUNPRESP. Aí estamos falando de todos os ministérios, todas as agências reguladoras, todas as universidades, institutos federais, autarquias, fundações do Poder Executivo Federal. Algo que a gente gosta de destacar também, nós já temos mais de 300 colegas nossos que ou já estão se aposentados e recebem aqui o seu benefício da FUNPRESP, ou que, infelizmente, nos deixaram, mas cujos familiares são pensionistas e também estão amparados aqui pela proteção previdenciária da FUNPRESP. Portanto,
eu queria, de partida, deixar claro aqui que você que eventualmente está nos ouvindo e que ainda não é participante da FUNPRESP, que você pode aderir ao nosso plano, independente de qual seja a sua situação funcional. Você tem a possibilidade de aderir como ativo normal, caso você tenha ingressado a partir de 2013, ou se você ingressou antes e, como eu, migrou voluntariamente de regime. Nessas duas situações, você pode aderir e receber aqui para tudo aquilo que exceder ao teto, né, do regime geral na sua remuneração mensal, a contrapartida da União. A gente vai dar exemplos aí logo na sequência. Mas se você entrou antes de 2013 e não migrou de regime, ou se você recebe abaixo do teto do INSS, você pode sim vir para a FUNPRESP na categoria ativo alternativo, e você tem muitas vantagens em fazer isso, como a gente vai mostrar ao longo da apresentação, né? Falando aqui, então, no público das 11 agências reguladoras que nós temos hoje, reparem que nós já temos 3.244 ativos normais, então são colegas aí, como é o caso do Tiago, que todo mês faz a sua contribuição para a FUNPRESP e que a União coloca R$1 para cada real que você coloca, mas temos também outros 240 naquela condição de ativo alternativo que eu mencionei no slide anterior. Por outro lado, nós temos quase 5.500 que ainda não são participantes da FUNPRESP, portanto, todos esses podem vir a ser. E aqui eu chamo a atenção, em especial, para 574 de vocês, talvez seja o caso de algum que está nos assistindo, que ou entrou a partir de 2013 ou migrou e, portanto, tem direito a receber a contrapartida da União e está abrindo mão de receber essa contrapartida. Não faça isso, você está perdendo dinheiro, como a gente vai mostrar ali na sequência. E temos já aqui também 5 assistidos e 5 pensionistas dentre os servidores das agências reguladoras, né? Então, vamos dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro como é que funciona essa dinâmica de contribuição aqui na FUNPRESP, e depois a gente vai falar também de como que isso se reverte nos benefícios aí que você vai receber na aposentadoria ou na pensão por morte. Então, o primeiro conceito importante que a gente precisa guardar aqui é o conceito de salário de participação. Então, nós estamos usando um exemplo aqui só para facilitar a conta. Pegamos, hipoteticamente, um servidor que tenha um salário bruto mensal de R$ 18.507,49. Você tira o teto do INSS e essa diferença, 11.000, é o seu salário de participação. Isso aqui vai ser usado como referência para muita coisa aqui na FUNPRESP. A primeira delas é definir a sua contribuição mensal. Você pode escolher 3 alíquotas, 7,5, 8 ou 8,5. 95% das pessoas escolhem o 8,5, justamente porque cada real que você coloca tem R$1 da União. Então, se aplica aqui 8,5 sobre 11.935 reais, é o que é descontado no seu contra-cheque como contribuição mensal à FUNPRESP. Mas é bom lembrar que no próprio contra-cheque mensal, uma parte desse dinheiro já volta para você na forma de economia no imposto de renda, porque a contribuição previdenciária sai da base de cálculo do imposto de renda, então você terá o valor que você paga mensalmente de imposto no seu contra-cheque diminuído em 257. Então, na verdade, o seu desembolso líquido, nesse exemplo aqui, é de R$ 677. Mas o que vem para a FUNPRESP são R$ 935 de sua parte e mais R$ 935 da União, a chamada contrapartida aí do patrocinador. Como é que esse dinheiro é distribuído aqui dentro? Ele vai para 3 caixinhas, tá? A primeira caixinha, que a gente chama de taxa de carregamento, é que vai custear as nossas despesas administrativas. A FUNPRESP não cobra taxa de administração, nem taxa de performance, cobramos apenas uma taxa de carregamento em cima do fluxo, e ela é decrescente, como eu vou mostrar na sequência. Então, nesse exemplo aqui, começando da maior alíquota, no primeiro ano você vai, dos R$ 935, você vai estar contribuindo em R$ 65 para pagar o meu salário, o salário da nossa equipe, o aluguel da nossa sede e assim por diante. A segunda caixinha é um fundo coletivo de benefícios extraordinários. Essa é a parte mutualista do nosso plano.
e é essa caixinha que vai cobrir aqui as situações de invalidez, morte e sobrevivência. Nós já tivemos casos aqui na FUNPRESP de colegas que ingressaram na FUNPRESP e com 1 mês de casa, infelizmente, faleceram. E a sua família está, desde então, vitaliciamente recebendo uma pensão por morte, e essa pensão não é coberta pelos aportes que ele fez aqui, porque foi 1 mês só, nem deu para fazer uma reserva individual, mas vem aqui justamente desse fundo coletivo. E a maior parte do dinheiro, né, no mínimo aqui 80%, podendo chegar a quase 85%, hoje vão para a sua conta individual. E aqui é importante destacar, pessoal, uma vez que o dinheiro entra na sua conta, ele é seu e nunca mais ninguém que não seja você ou a sua família vai ter acesso a esse dinheiro, tá? O dinheiro está fisicamente na sua conta e vai render até o dia que você ou sua família vierem receber. Lembrando que isso aqui vale para o seu aporte e vale também para o aporte feito pela União, né? Então, voltando aqui naquela situação, você contribui com 935, mas na verdade sai do seu bolso só 677, porque uma parte já volta na dedução do seu próprio imposto de renda, mas entra na sua conta individual aqui quase R$ 1.500, ou seja, de cara, no dia que você recebe o teu contra-cheque, você já sai ganhando 120% de rendimento. E isso é impossível de encontrar aí em qualquer aplicação no mercado financeiro. O efeito disso a longo prazo é o que está colocado aqui nesse gráfico, tá? Isso aqui explica o seguinte, nesses 10 anos de FUNPRESP, né, quanto que o nosso plano do executivo foi rendendo, aqui está acumulado até maio, então foram 175%, ou seja, R$1 que entrou na FUNPRESP aqui há 10 anos atrás, ele rendeu 175%. Só que R$1 que você coloca, a União coloca mais um. Então, na hora que a gente considera esse mais R$1 da União, na verdade, a rentabilidade foi de 704% ao longo desses 10 anos. Gente, 704%, nem George Soros, nos seus melhores anos, nem os melhores investidores do mercado são capazes de conseguir uma rentabilidade desse tipo. Ainda mais se a gente está falando de longo prazo. Você pode me dar um exemplo de uma pessoa que conseguiu isso por 1 ano, por 2 anos, mas conseguir isso de forma consistente ao longo de 10 anos, e principalmente olhando para frente, né? Cada um de nós que ainda pode ter aí 20, 30 anos pela frente até se aposentar, isso faz uma diferença absurda, e, portanto, é aqui que a gente fala, aqui quem fala, não vou contribuir para a FUNPRESP porque eu vou administrar meu dinheiro sozinho, não vai conseguir bater essa rentabilidade e, portanto, está desperdiçando todos os meses esse dinheiro que a União te oferece. Bom, como eu falei, a nossa taxa de carregamento ela é uma taxa decrescente. Então, cada ano que você passa na FUNPRESP, menos você contribui com taxa de carregamento e mais vai, portanto, para a sua conta individual, podendo chegar a partir de 7 anos, hoje, na alíquota de 2,5%. Essa tabela aqui decrescente, gente, ela já foi reduzida 4 vezes desde que a fundação foi criada, e nós já estamos em discussão na diretoria executiva, no conselho deliberativo, em fazer mais uma redução dessa tabela, fruto, né, da expressiva entrada que a gente teve aí de participantes no ano passado com a nova janela de migração. E tivemos ainda agora, né, nesse último mês, um aumento de 9% para todos nós servidores, então todas as contas estão sendo feitas com a devida prudência para que a gente não recolha de ninguém mais do que a gente precisa para nos manter. Lembrando que a FUNPRESP é uma fundação sem fins lucrativos, então a gente não quer acumular recursos, a gente quer simplesmente pagar as nossas contas e entregar o máximo de rentabilidade para todos nós. Para vocês terem uma ideia, gente, taxa de carregamento, ela tem um impacto no patrimônio muito menor do que a taxa de administração. Por quê? Porque ela só é cobrada na entrada, enquanto que outros fundos ou bancos que costumam trabalhar com taxa de administração, todos os anos você está pagando taxa em cima do mesmo montante, né? Então, uma taxa de administração aí de 1%, 2% que os bancos cobram num plano de previdência,
Se você tem lá 100 mil, todo ano você está pagando 1%, 2% em cima desse estoque de 100 mil. Essa nossa tabela aqui, se você projeta isso ao longo de 40 anos, seria o equivalente a se a gente não tivesse taxa de carregamento e cobrasse uma taxa de administração de 0,14 ao ano. Veja que é muito, muito menos do que os bancos cobram aí no mercado, né? Bom, isso é o que acontece enquanto você está na fase contributiva, na fase em que você está acumulando o seu capital. Agora, esse capital, como eu falei, ele vai voltar para você de alguma forma, ou para a sua família. E existem 3 tipos de benefícios, né? A aposentadoria normal, que é o que todos nós almejamos, chegar um dia em que a gente possa aposentar e começar a receber, mas infelizmente, às vezes temos situações imprevistas aí no caminho, em que alguns de nós têm que se aposentar precipitadamente por incapacidade permanente, ou alguns que vêm a falecer, mas deixam aí uma pensão para a sua família. Vou exemplificar aqui os cálculos de cada um deles, né? Primeiro, vamos falar da aposentadoria normal. Então, lembrando que quem aderiu à FUNPRESP, quando se aposentar, vai ter, no mínimo, 2 fontes de pagamento, ou seja, você vai receber lá da União uma parcela e você vai receber outra aqui da FUNPRESP, e para aqueles que migraram, recebe também o chamado benefício especial, né? Como é que funciona aqui a parcela da FUNPRESP? E aqui independe se você é ativo normal ou alternativo no que concerne a sua acumulação. É claro que o ativo normal vai ter o 1 para 1, mas o ativo alternativo também vai fazendo contribuições que vão se acumulando e vão rendendo, né? Quando chegar na data da sua aposentadoria, você tem um determinado montante lá. Então, vou dar um exemplo aqui para facilitar. Vamos dizer que chegou a data de você se aposentar e você tem 2 milhões na sua reserva acumulada. Nesse momento, a gente pega uma tábua atuarial e calcula uma expectativa de sobrevida. Então, vamos dizer que nós estamos falando aqui de uma mulher que está com 62 anos ao se aposentar, e para facilitar aqui, a tábua indica que essa mulher tem uma expectativa de viver mais 20 anos. Então, a gente pega esses 2 milhões, dividido por 20, vezes 13, né, 13 parcelas anuais. Isso vai definir aqui o seu benefício de aposentadoria. E aí, todos os meses, você vai receber, e isso começa a ser consumido, né? Uma vez por ano, esse benefício ele é recalculado. Ele é recalculado não por nenhum índice de inflação, mas sim pelo quanto que o dinheiro de fato rendeu, porque você tem um estoque aqui acumulado que ainda está aplicado e rendendo aí de acordo com o perfil de investimento seu durante a acumulação e no perfil aqui dos já assistidos na fase de benefício, né? Então, todos os anos tem um reajuste, mas isso é feito, é calculado, como eu falei nesse exemplo, para que em 20 anos esse saldo aqui zere. Ah, Cristiano, mas essa mulher chegou aos 82 anos e, graças a Deus, continua viva, com saúde, vai viver 83, 90, 100 anos. Ela vai deixar de receber? Gente, em diversos fundos de pensão aí no mercado, ela deixaria de receber, mas não aqui na FUNPRESP. Aqui na FUNPRESP, você continua recebendo um benefício vitalício, que é o chamado benefício de sobrevida, coberto lá pelo FCBE. Qual o valor desse benefício? 80% do valor do último benefício que você recebeu aqui, ainda nessa fase de consumir as suas reservas individuais. Ah, Cristiano, mas vamos para uma outra situação. Infelizmente, essa mulher que tinha expectativa de viver até os 82, com 75 ela faleceu. Então, estamos aqui na curva, ainda tem um saldo. O que acontece com esse saldo? Ele vira pensão, se ela tiver pensionista, ou ele vira herança para os seus herdeiros, caso ela não tenha pensionista. Então, o dinheiro é seu e vai ser seu, e só você e sua família podem acessá-los, tá? Como é que é calculado, então, aqui no caso da incapacidade permanente? Aqui a gente precisa chamar a atenção, pessoal, que a última reforma da Previdência ela foi especialmente rígida aí nas regras de incapacidade permanente e pensão por morte. Não existe mais integralidade e paridade para ninguém. Você pode ter entrado há 40, 50 anos atrás na administração, não tem direito à integralidade e paridade em situações de aposentadoria por incapacidade ou pensão por morte. Como é que é feito o cálculo lá no regime próprio?
você faz a média de todas as contribuições que você fez ao longo da sua vida e sobre essa média se aplica um redutor, né, que é assim, dado 60% para quem tem até 20 anos de contribuição e 2% para cada ano que superar esses anos. Então, você observe que um servidor, por exemplo, que se invalida com 20 anos de contribuição, ele vai receber só 60% da média das suas bases de contribuição. Se ele migrou ou se ele entrou a partir de 2013, isso aqui está limitado ao teto do INSS, né? Aqui na FUNPRESP, o redutor é mais brando. A gente calcula a média de todos os salários de participação na FUNPRESP e sobre essa média a gente aplica um redutor de 80% dele, né, descontado o BE, se for o caso de quem migrou. Na pensão por morte é semelhante, né? Na pensão por morte, você tem lá no regime próprio 2 redutores. Você primeiro calcula o que seria o benefício de invalidez e em cima dele se aplica um outro redutor, que é dado assim, 50% mais 10% por beneficiário. Então, se a pessoa possui 2 beneficiários, aqui nesse exemplo, é 70% dos 60%, ou seja, se ela migrou, ela vai ter uma pensão limitada aqui, nesse exemplo, a R$ 3.100. Na FUNPRESP, o redutor da pensão por morte é 70% em cima da média dos salários de participação. Na categoria ativo alternativo, como é que funciona? Como eu falei, nesse caso, você não tem a contribuição 1 para 1 da União e você não tem também o FCBE, né? Então, aqui você só vai pagar a taxa de carregamento e todo o restante vai para a sua conta individual. E tem uma vantagem para o ativo alternativo. Você define o valor da sua contribuição. Você pode fazer uma contribuição mínima, que hoje está aqui na faixa de R$ 133. Claro que quanto mais alta for a sua contribuição, mais você vai estar formando na sua conta individual e depois isso vai retornar para você na forma de benefício. Mas muita gente acessa aqui a FUNPRESP, né? Nós temos hoje cerca de 25 mil pessoas que estão aqui como ativo alternativo, que vêm para a FUNPRESP justamente para poder ter acesso às nossas coberturas de invalidez e morte, que a gente vai explicar na sequência, e também ao nosso empréstimo consignado, além de outros benefícios que a gente tem. O que é isso? É a chamada parcela adicional de risco, né? Então, além daquela cobertura lá do FCBE para invalidez e morte que cobre os ativos normais, tanto os ativos normais quanto os ativos alternativos podem, uma vez participantes da FUNPRESP, contratar essa proteção. Isso aqui é feito por meio de uma seguradora parceira que a gente licitou e você pode contratar tanto uma cobertura de morte quanto invalidez. Aqui um exemplo real, né? Então, um homem de 40 anos hoje, para um seguro de vida de R$100 mil, ele está pagando R$10 por mês, ou seja, para uma cobertura de R$1 milhão, paga R$100 por mês. Isso aqui é 1/3, quase 1/4 do que algumas seguradoras cobram aí no mercado. E ainda com a vantagem de que o que você paga aqui, você pode deduzir 27,5% do seu imposto de renda e ter aí o benefício fiscal. O que mais que a FUNPRESP oferece para você aumentar as suas reservas, né? Além da dedução normal aí do seu contra-cheque, você pode fazer portabilidade. Então, quem tem aí PGBLs, VGBLs, ou quem, porventura, trabalhou em alguma estatal, estado, município, que tem um outro fundo de pensão, pode portar esse recurso para a FUNPRESP. E na portabilidade, assim como aqui nos facultativos no cashback, taxa zero, pessoal, inclusive de carregamento, não tem taxa nenhuma. Então, eu dou o exemplo de uma amiga minha que migrou o ano passado e eu estava assessorando ela e ela me disse na época, olha, eu tenho um PGBL aí num banco. E eu perguntei para ela, você sabe quanto você está pagando de taxa de administração? Ela falou, não faço ideia. Falei, me manda o nome do fundo aí que eu vou dar uma pesquisada para você aqui na internet. E eu olhei, ela está pagando 1,5% de taxa de administração, num patrimônio em torno de R$500 mil. Olha isso, todos os anos, R$7.500 estavam sendo comidos pelo banco. Eu falei com ela, porta esse recurso aqui para a FUNPRESP, que você não vai pagar nada, taxa zero, desde o dia que você portar até no dia que você for acessar esse recurso lá na frente, e isso faz muita diferença a longo prazo. Outra coisa importante são os aportes facultativos, que é uma possibilidade de ter uma dedução extra no imposto de renda, eu vou explicar isso mais adiante.
A gente tem também um programa de cashback, que são 430 lojas parceiras, né? Então, eu também, o ano passado, comprei uma geladeira, 3% do que eu paguei na geladeira voltou para a minha reserva na Funpresp na forma de cashback. E um ponto muito importante, gente, que nós chamamos a atenção, você pode incluir sua função comissionada, seu cargo comissionado, na base de contribuição para a Funpresp, inclusive com a contrapartida da União. Então, você que está ocupando aí uma função hoje na sua agência e não está contribuindo sobre ela, entra agora mesmo no Solgov, lá no menu Previdência, você mesmo inclui e já vai ser automaticamente debitado do seu contra-cheque a partir do próximo mês, com o 1 para 1 da União, e isso pode fazer muita diferença ao longo prazo, né? Eu falo, se você ficar 40 anos na administração e ao longo desses 40 anos ocupou uma função comissionada por 20 anos, você vai levar, em tese, metade dessa função para a sua aposentadoria, via Funpresp. É a única forma hoje de você acumular uma parte do cargo função para a aposentadoria. Falando aqui, então, do aporte facultativo, né? Como é que funciona? Aqui na Funpresp, além daqueles 8,5 que você contribui todo mês e que recebe 1 para 1 da União, você pode contribuir com até mais 12% da sua renda bruta anual e deduzir isso do imposto de renda, tá? Então, é algo que muita gente faz, eu faço, e que faz muita diferença. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Como a gente estava falando, olha, naquela faixa de remuneração aí de R$ 18.500 por mês, isso dá uma renda bruta anual de 220. 12% disso é 26 mil. Se você chega no final do ano e faz um aporte extra para a Funpresp aqui de 26 mil, isso vai para a tua conta e já em abril do ano seguinte, quando você fizer aí a sua declaração de imposto de renda, 27,5% disso, ou seja, mais de R$ 7.000 nesse exemplo, volta para você na forma aí de restituição de imposto de renda. Então, isso faz muita, muita diferença. E aqui eu chamo a atenção, né, que você não precisa esperar o final do ano para fazer isso. Agora, a gente acabou de receber, essa semana, a primeira parcela do 13º, e é a parcela boa, né, aquela parcela que vem sem nenhum desconto. Você já pode aproveitar, fazer um aporte desse aqui, e você vai ter o retorno disso na sua declaração de imposto de renda do próximo exercício, tá? Bom, para finalizar aqui, pessoal, eu queria dar uma pincelada sobre os nossos investimentos e depois sobre a nossa governança, né? O patrimônio da Funpresp, graças a Deus, vai muito bem. Nós alcançamos agora, na virada desse mês, 7,7 bilhões de reais. Veja que mais de 80% ainda está em títulos públicos, em sua maior parte títulos atrelados à inflação, porque o nosso compromisso com o participante é entregar IPCA mais 4% ao ano, né? A gente cresce rapidamente no ranking da ABRAP, que é a associação do setor aí das maiores entidades de previdência. Já fechamos o ano passado em 26º, provavelmente vamos fechar esse ano em 21º ou 22º, e ninguém tem dúvida de que um dia a Funpresp vai ser o maior fundo de pensão do Brasil. Mas o mais importante é isso aqui, ó, é a rentabilidade que a gente está dando, né? Então, se a gente pega tanto aqui no ano, veja que o nosso compromisso é entregar IPCA mais 4. Esse ano, nós estamos superando em larga margem isso daqui. No acumulado em 12 meses, de igual forma. Mas, principalmente, o que a gente gosta de olhar é isso aqui, desde o início, né? O IPCA mais 4% nesses 10 anos deu 174%. O rendimento consolidado da Funpresp deu 182%. Repare que a gente bate todas as classes de ativos, né? Bolsa, CDI, títulos públicos, dólar, poupança. Ou seja, se você for fazer os seus investimentos individuais, provavelmente você vai combinar aqui um portfólio nesses ativos, veja que a Funpresp bate em larga margem todos eles, né? Isso porque a gente é investidor institucional, isso porque a gente é sem fins lucrativos, isso porque a gente tem uma equipe profissional aqui para fazer essa gestão. Gosto também de chamar a atenção disso daqui, né? Como vocês viram, o nosso compromisso é entregar IPCA mais 4. Nesse 1 ano e meio que eu estou aqui, essas foram as compras de NTN-B que a gente fez. Foi mais de 1,3 bilhão de NTN-B comprado nesse ano e meio.
E veja que a gente está comprando com taxas, na maioria das vezes, de IPCA mais 6, às vezes chegamos aqui até um caso de IPCA mais 7, no pior caso, IPCA mais 5,3, tá vendo? E isso daqui são títulos, aqui embaixo está o vencimento deles, então aqui ó, você vê B45 é um título que vai vencer em 2045, B60 em 2060, e a gente carrega esse título até o vencimento. Qual que é a mensagem aqui? Nós estamos contratando hoje uma rentabilidade de IPCA mais 5, mais 6, às vezes até mais 7 para você nas próximas décadas, até o dia que você vai se aposentar. E você pode gerenciar o seu perfil, né? A Funpresp trabalha aqui com 3 perfis de investimento e você escolhe se você quer ter uma exposição maior aqui à renda variável ao exterior ou até um perfil extremamente conservador em que tudo está aqui em renda fixa, né? E falando de governança, né, já demos uma pincelada aí nas falas do Elcio e do Thiago, nós temos hoje uma diretoria formada com 4 diretores, eu sou o diretor-presidente, todos nós temos mandato, que são mandatos descasados aí dos mandatos tanto do executivo quanto do legislativo, né? E nós temos conselho deliberativo, conselho fiscal, com composição paritária. Então, no caso do CD, 3 representantes indicados pela União, 3 representantes eleitos. O Thiago é um desses eleitos, como ele já falou, e esse ano nós temos eleição para renovar aí o mandato de 2 conselheiros deliberativos, 1 conselheiro fiscal, além de um representante nos comitês de assessoramento, tanto do Executivo quanto do Legislativo. E esse é o nosso calendário. Ainda nesse mês de julho, a campanha vai começar, a gente chama a atenção de vocês para se engajarem, para acompanharem, a gente vai fazer debate aí entre as 3 chapas que estão concorrendo, e não deixem de votar aqui de 1 a 10 de setembro para escolher os seus representantes, tá bom? Aqui só um histórico, né, do processo seletivo de diretores, da mesma forma, os diretores são escolhidos por processo seletivo. Eu passei por um desse em 2021, que tinha 22 inscritos, e aí foram diversas etapas conduzidas por uma empresa externa de RH contratada, e por fim, a última etapa, uma entrevista com o Conselho Deliberativo, né? Lá na época o mesmo aconteceu com o diretor de investimentos, e esse ano a gente vai ter de novo esse processo, certamente para o diretor de seguridade, porque ele já está terminando seu 2º mandato, então não pode ter o mandato renovado, e a depender da decisão do Conselho sobre a minha recondução ou não, a gente pode ter também um processo seletivo para um novo diretor-presidente. E da mesma forma, as nossas posições aqui internas de gestão, que são de gerente, coordenador, aqui membro do comitê de auditoria, sempre a gente faz processos seletivos. Estamos hoje com o processo seletivo aberto para coordenador de planejamento financeiro. Então, se alguém quiser participar, entra lá no nosso site, se inscreve, e vocês vejam que são processos muito competitivos, vários deles com mais de 50 candidatos. Isso tem nos levado a selecionar gente muito boa aqui para compor a nossa equipe. Para fechar, queria aqui dizer mais algumas coisas que a Funpresp oferece. Primeiro, o nosso aplicativo. Se você ainda não tem, baixe o nosso aplicativo, acesse. Por meio dele, você consegue acompanhar diariamente o rendimento da sua conta, você consegue fazer simulações aí sobre quanto você vai receber na aposentadoria. E também temos o nosso empréstimo consignado com uma taxa imbatível, pessoal, 1,19% ao mês, a nossa taxa média hoje, né? Isso você não vai encontrar aí no mercado. Então, é um produto ganha-ganha, é um produto que você toma um empréstimo e está pagando juros para você mesmo, porque isso vai rentabilizar a sua aposentadoria. Nós temos a possibilidade de você acessar parte das suas reservas ainda antes da sua aposentadoria normal, que é o que a gente chama de benefício previdenciário temporário. Então, você pode usar isso aqui, principalmente aqueles aportes facultativos, o cashback, a portabilidade que eu falei, para fazer uma reserva que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você acessa para algum projeto pessoal. E nós temos 80 assessores disponíveis em todo o Brasil. Como eu falei, quem quiser uma consultoria individualizada, é só ligar aqui no 0800 282 6794 e agendar um horário, pode ser presencial, pode ser virtual, nossa equipe está pronta para atendê-los. Quem quiser apontar aqui a câmera para o QR Code, baixa essa apresentação
mas vai ficar a gravação disponível aqui para vocês também, tá? Então, eu agradeço a atenção e passamos agora para a fase das perguntas. Nelson? Então, vou começar aqui, Cristiano. Excelente apresentação aí. E é uma pergunta que você deve responder várias vezes. Nós sabemos que tivemos aqui no Brasil muitos problemas com fundos de pensão de estatais, com prejuízos para os participantes, com investimentos em títulos duvidosos e muita ingerência política. Eu queria que você, e talvez o Thiago também pudesse ajudar aí, falasse qual que é a garantia que o participante da FUNPRESP tem que isso não ocorrerá na fundação, que na governança interna, na fiscalização, como que a gente pode ter certeza que nosso patrimônio não corre esse risco? Excelente pergunta, Elson. Eu vou começar aqui, Thiago, se você quiser, você complementa, tá? Mas eu acho que nós temos três pilares aqui que garantem isso, Elson. O primeiro é o próprio modelo do plano, né? Nós somos um plano CD, um plano de contribuição definida, que é diferente dos planos antigos desses fundos aí que você citou, que são planos BD, de benefício definido. Qual que é a diferença? Aqui na FUNPRESP, cada um tem a sua conta individual. E você acompanha, como eu falei, pelo aplicativo, diariamente quanto está rendendo. É igual uma conta corrente no banco, né? E zero chances do dinheiro da conta do Tiago um dia cobrir um déficit na conta do Cristiano ou vice-versa. Esse conceito não existe, né? Cada um forma a sua reserva individual, como eu mostrei, vai receber em função única e exclusivamente do quanto aportou e quanto rendeu até lá. Então, isso é um primeiro aspecto. O segundo aspecto tem a ver com toda a nossa política de governança, né? Então, como é que funciona aqui? A gente tem uma política de governança de investimentos, depois a gente tem uma política de investimentos que é aprovada pelo Conselho Deliberativo todos os anos, e essa política é a que diz em que a gente vai aplicar. Então, como eu mostrei, hoje 81% das nossas aplicações estão em renda fixa, né, em títulos públicos brasileiros, e cada participante tem ainda a possibilidade de escolher o grau de risco que quer tomar, e, portanto, pode ser ainda mais conservador e ficar numa aplicação 100% renda fixa, né? Então, isso mitiga bastante também os riscos aí relacionados ao investimento. E o terceiro, que você mencionou na sua pergunta, é o controle que a gente tem, né? Nós somos, sem dúvida, o fundo mais fiscalizado do mercado, né? A gente tem aqui auditoria interna, comitê de auditoria, conselho fiscal, um comitê para o plano do executivo, um comitê para o plano do legislativo, isso falando da nossa estrutura. Fora isso, a gente tem uma auditoria externa independente, a gente é auditado pela CGU, pelo TCU e pela Previc. Então, todas essas pessoas, o tempo todo, olhando para a FUNPRESP e particularmente para os nossos investimentos, para saber como que o dinheiro está sendo aplicado e se algum dia, esperamos que não, qualquer sinal for dado em direção contrária ao que está sendo dado, né, que não vá em direção ao interesse dos participantes, certamente o pessoal já vai perceber e levantar essa flag logo de partida, e aí é muito importante, como a gente falava no início, o servidor se mobilizar por meio das suas associações e não permitir que investimentos danosos, como foram feitos em outras entidades, sejam feitos aqui na FUNPRESP. Somente para complementar, Cristiano, assim, que assim, fica até difícil, né, porque foi muito completa a sua resposta, mas assim, antigamente, né, esses investimentos duvidosos podiam ser feitos, né, não tinha nenhuma trava legal, né, que impedia, né. Hoje, com a Previc, né, ela limitou muito os investimentos, né, você basicamente só fica nos tradicionais mesmo, você não pode sair dos tradicionais, né, investir lá fora num título
no debenture, entendeu? Lá fora. Você não pode fazer isso. Então, assim, dificultou muito, né, essa questão de fraude, né? A Previ que ela ajudou bastante nesse sentido. Excelente. Você falou também da questão dos perfis de investimento, e eu tenho acompanhado lá no grupo do WhatsApp. Me parece que está se cogitando, eu não sei se já foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, a criação de um quinto perfil. Existe isso mesmo? E qual que é o que ele tem de diferencial em relação aos outros quatro? Isso foi uma demanda, né, que a gente tem recebido dos participantes, e aí os conselheiros representantes dos participantes foram muito proativos no sentido de já trazer, isso foi discutido e foi encomendado à diretoria que elabore um estudo nesse sentido, e foi dado o prazo até outubro. Então, em outubro, isso deve ser apreciado pelo conselho a partir da proposta que a diretoria vai fazer, né? A ideia de se ter um quinto perfil ainda mais conservador, porque o perfil mais conservador que a gente tem hoje é o perfil 4. Esse perfil ele aplica mais de 90% em títulos públicos federais, mas tem ali um percentual ainda em títulos privados, né? Letras financeiras de bancos, CDBs, debêntures de empresas, que é bom a gente ressaltar, pessoal, é um produto de muito menos risco do que ações, por exemplo, né? As pessoas ficaram muito assustadas aí com o caso Americanas esse ano, né? Mas é bom a gente lembrar que, mesmo no caso Americanas, como acontece em N casos, a oscilação das ações é maior do que a oscilação das debêntures, que é o que a gente tinha mais. A gente tinha um pouquinho de ação, mas tinha principalmente debêntures aqui. Mas ainda assim, os participantes estão pedindo um perfil ainda mais conservador, que ficaria 100% em títulos públicos, né? Isso é basicamente o que a gente faz para os assistidos. Depois que a pessoa aposenta, ela já é migrada hoje para um quinto perfil, que é um perfil extremamente conservador, justamente porque aí a pessoa já está recebendo, a gente não e já está mais idosa, não é para ficar sujeita à volatilidade, né? Porque a gente sabe, regra básica do mercado, ativos de maior risco, eles têm maior volatilidade, mas tendem a dar uma rentabilidade maior a longo prazo, né? Mas quanto mais idoso você está, menos risco você quer correr. Então, isso está em estudo, Elson, mas também pode ser, e a gente já tinha discussões aqui internas, que a gente não se limite a esses 5 perfis, que a gente faça uma revisão mais ampla até do que isso, sempre nessa linha de levar controle para o participante, para que ele possa escolher o grau de risco que ele quer correr e tenha uma gestão ativa dos seus recursos. Então, ainda esse ano, como eu falei, a gente vai concluir esses estudos e o conselho vai deliberar. Ok. E mais uma questão em relação aos processos seletivos. Hoje vocês fazem pelo que eu entendi, para todos os cargos, né, desde coordenador, passando por gerente até os diretores. Eu sei que para os diretores há uma restrição de que ele seja participante. Para esses outros cargos também tem essa restrição? Tem que ser Não, não, participante do Supresso? não tem pelo seguinte motivo. Primeiro, porque abaixo deles, né, a nossa hierarquia aqui é diretor, gerente, coordenador, e abaixo estão os analistas. Os analistas da FUNPRESP, eles são contratados no mercado, são CLT, contratados por concurso público, mas são CLT, a exemplo do Banco do Brasil, da Caixa, das estatais. Então, no nosso arcabouço atual, nem mesmo os próprios analistas da FUNPRESP podem ser participantes, mas eles podem ser coordenadores e gerentes, não podem ser diretores, porque o diretor tem que ser participante. Então, os processos seletivos para coordenador e para gerente, eles são abertos a qualquer um dos 3 públicos, servidor público da União, seja participante ou não da FUNPRESP, os nossos próprios analistas e também profissionais de mercado que vêm, participam, disputam e, se forem competentes, são contratados aí no regime de CLT. Perfeito. Obrigado, Cristiano. O Roberto está colocando uma pergunta aqui no chat.
O Roberto pergunta, quais os mecanismos de saída antecipada caso um participante precise lançar mão de seus recursos antes do prazo, por exemplo, no início da aposentadoria? Obrigado, Roberto. Bom, eu vou dividir em dois momentos. Vou dividir no momento antes da aposentadoria e depois no início da aposentadoria, como você está falando, tá? Primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que cada pessoa tem uma conta individual aqui na Funpresp e essa conta ela é dividida em duas subcontas. Tem uma conta para onde vão aqueles aportes que você faz e que tem a contrapartida da União, e essa subconta ela é um pouco mais rígida, mas tem uma outra subconta que é para onde vão as portabilidades, aportes facultativos, cashback e todo o resto que você coloca. Essa segunda subconta aqui, como eu falei, você pode acessar mesmo antes de se aposentar por meio do benefício previdenciário temporário, né? Então, é uma forma muito inteligente de fazer uma reserva para comprar um imóvel, para montar um negócio, para pagar a faculdade dos filhos. Você coloca o dinheiro aqui, você tem o benefício fiscal, esse dinheiro rende e você acessa esse recurso antes mesmo de se aposentar. O dinheiro que tem a contrapartida aqui da União, você só acessa ele quando se aposenta ou se antes de aposentar você rompe o vínculo com a administração pública, né? Passa em outro concurso ou vai para o setor privado, pede exoneração e assim por diante. Bom, depois que você se aposenta, né, ou como você falou aí, no início da aposentadoria, quais são as decisões que você tem que tomar? Você chegou no dia da sua aposentadoria, como eu falei, você tem lá um volume acumulado de 2 milhões de reais. A situação A é você converter todo esse recurso numa renda mensal vitalícia, aí como eu expliquei. Mas você pode, nesse momento, sacar uma parte do recurso. Quanto? Até 100% daquilo que é a tua parte, tá? E um percentual da parte da União que vai crescendo quanto mais tempo você tem de plano. Então, para simplificar aqui, você chega lá, você pode falar, não, em vez de converter 2 milhões aí em benefício mensal, eu quero 1 milhão na mão aqui agora e vou converter o outro 1 milhão no benefício. Obviamente, o benefício mensal vai ser metade, nesse exemplo que eu estou dando, né? Ou você pode falar, não, eu quero 800 mil aqui e quero converter 1 milhão e 200 num benefício mensal. Essa decisão você pode tomar no início da sua aposentadoria. Não temos mais pergunta no chat. Alguém que quer abrir o microfone para fazer alguma pergunta? Se não, agradecer mais uma vez, pessoal, a cada um de vocês que nos assistiu. Obrigado, Thiago, pelo apoio aqui nas respostas. E obrigado, Elson, pelo espaço que a UNAREG nos propiciou. Obrigado, Cristiano, Thiago, toda a equipe da Funpresp aí. Obrigado a todos que participaram. E lembrar mais uma vez a importância de acompanharmos. Aí no chat tem os canais de atendimento da Funpresp. E lembrando que temos aí, em breve, eleição para Conselho Deliberativo e Fiscal. É importante a participação, acompanhar os debates, conhecer as propostas das chapas e votar lá de 1 a 10 de setembro. Só agradecer também a presença de todos, né? E lembrar que a eleição também, além para o CDCF, também é para os comitês de assessoramento do ExecPrev e do LegisPrev também, né? Uma chapa única, né? É isso. Obrigado, pessoal. Um abraço, bom trabalho. Obrigada, bom dia a todos.